Repensar Uberlândia. Neste segundo programa de uma série de 5, neste mês de agosto, aniversário de Uberlândia, vamos enfocar aspectos importantes na vida da nossa cidade. A vocação de Uberlândia pelo comércio, rompendo as fronteiras dos sertões de Goiás, vem desde 1823. Após a independência do Brasil, começaram a chegar as primeiras famílias do oeste e sul do estado de Minas Gerais para esta região então conhecida como Sertão da Farinha Podre. Também nesta época, tem-se notícia das primeiras indústrias rudimentares, como tenda de ferreiro, monjolo, engenho de cana e a fabricação caseira de tecidos, através de roca e fiandeira. Uberlândia nascia entre as fazendas Laje, Marimbondo, Olhos d'Água e Tenda. Um pequeno povoado na confluência do Ribeirão São Pedro, hoje Avenida Rondon Pacheco, com o córrego Cajubá, hoje Avenida Getúlio Vargas. Os carros de boi foram substituídos pelos caminhões e carretas, vagões de composições férreas e gigantescos aviões dia e noite interligando o Brasil inteiro, norte a sul. Ao completar 103 anos, aquele pequeno povoado se transformou numa verdadeira metrópole, responsável pela distribuição atacadista de renome nacional. As vendas, assim eram chamadas as casas que tinham produtos diversos, se vestiram de um comércio extremamente pujante, diversificado e representativo para mais de 70 cidades da região, um verdadeiro atrativo diante da gama de mercadorias. Os grandes centros, tão distantes e sem ligações e estradas à altura do consumo, passaram a Uberlândia a representação natural do produto final. Os homens de visão futurista procuraram interligar isto com o sul de Goiás, noroeste de São Paulo, sul de Mato Grosso e todas as pequenas cidades vizinhas. O comércio de Uberlândia deu um salto para conquistar o balcão sólido e vitrines amplas. Entre bancos, seguradoras, estabelecimentos de crédito e financiamento, hoje são 182 órgãos, dos quais 32 agências centrais, 46 filiais, 29 postos de serviços e 2 superintendências regionais. Um movimento a cada semestre de mais de 63% dos 30 milhões de cheques lançados ao Serviço de Compensação do Banco do Brasil. Números que colocam Uberlândia na 15ª posição no Brasil, à frente de capitais como Fortaleza, Vitória, Recife, Cuiabá, Natal e João Pessoa. Bom, eu acredito que Uberlândia, como uma praça, uma cidade que centraliza uma região muito forte economicamente, deverá ter, paralelamente ao crescimento populacional, um crescimento econômico bem acentuado, o que certamente não ocorrerá em outras regiões do país, aonde não necessariamente o crescimento populacional acompanha o crescimento econômico. Nós tínhamos até o final agora do ano passado 2 agências em Uberlândia. Estamos hoje com 5, sendo que 3 são pequenas. Nós temos certeza absoluta, em mais um ano, outras 5 deverão vir. Esse é o primeiro passo, ou seja, dividirmos as agências, localizarmos as agências perto das comunidades que vão se abrindo. Nós temos aí plano para o Luizotti, plano para o Roosevelt, plano para o Santa Mônica. São bairros que estão hoje bastante longe já do centro, conhecido centro bancário. Houve crescimento na exportação do último ano para cá? Não, esse ano atual nós podemos dizer que ele está até abaixo do ano anterior. Mas Uberlândia representa bem em termos do bojo da região? Na região, Uberlândia deve estar com mais de 60%. Uberlândia rompeu o comprimido centro nervoso para os bairros e descobriu o avanço de novos mercados e áreas, criando horizontes independentes para cada setor. Deste impulso originou-se o embrião para os clubes de diretores lojistas em várias cidades do Triângulo e Alto Paranaíba. Hoje são 642 empresas de comércio atacadista e mais de 7.500 estabelecimentos de comércio varejista. A maior preocupação do comércio lojista, por exemplo, é participar da nova Uberlândia,
através do CDL, nos próximos 10 anos, de comum pensamento com o plano diretor da cidade. Em termos de comércio, nós temos que fortalecer o nosso varejo, principalmente o nosso varejo local, as empresas local. Nós temos que dar um tratamento especial naquele setor nobre de comércio entre o Fórum e a Prefeitura Municipal. Aquilo é uma área nobre, precisa ser dado um tratamento ali, tipo shopping, céu aberto, tem que reurbanizar aquela área, o sistema de trânsito tem que modernizar, o sistema de meio ambiente também tem que modernizar. Nós temos que trabalhar muito para que Uberlândia realmente esteja preparada para o ano 2000, ou daqui 10 anos, que nós vamos ter mais de 1 milhão de habitantes. Isso é inevitável, apesar que não seria o ideal, mas é inevitável. No campo industrial e comercial, já é uma preocupação da Secretaria de Indústria e Comércio, apoiada pela CIUB, por toda a classe empresarial uberlandense, que as indústrias que daqui para adiante se assentarem, instalarem em Uberlândia, agreguem uma mão de obra qualificada, uma mão de obra com os níveis salariais mais altos para melhorar a renda per capita do cidadão uberlandense. E não empresas que agreguem um volume muito grande de mão de obra não qualificada. Isto provocaria um inchaço da cidade, com grandes comprometimentos da área de saneamento, habitação, educação e transporte. Esse desenvolvimento que Uberlândia experimenta, o senhor admite a possibilidade de que a indústria e o comércio tenham participado desordenadamente, porque não havia uma orientação cabível para Uberlândia? Não, até o estágio que Uberlândia atingiu, qualquer empresa seria muitíssimo bem-vinda. O que é bom para a região é bom para Uberlândia. Uberlândia chegou a um nível, a um patamar de liderança, um patamar de desenvolvimento, que Uberlândia já está trabalhando não só para o crescimento de Uberlândia, mas para o crescimento da região como um todo. Qual seria o apoio direto e imediato que a CDI daria para os projetos de Uberlândia nesse caso? A CDI, na verdade, ela tem um poder bem menor que o do município. O que a CDI dispõe é de uma experiência de distritos industriais que já vai para mais de 20 anos, com uma equipe antiga e muito experiente, e que auxilia o município nessas propostas. Mas a CDI, com recursos orçamentários próprios, ao longo dos últimos anos, a experiência tem mostrado que ela sozinha não consegue fazer grande coisa. Hoje, nós estamos muito otimistas, por quê? Porque nós temos um presidente do INDE que é daqui de Uberlândia, um presidente da CDI que é também aqui do Triângulo Mineiro, um município vocacionado para o desenvolvimento, com um empresariado bastante audacioso, dinâmico. Nós temos os ingredientes necessários para pensar grande. O consumo de energia elétrica, com espetacular contribuição da indústria, chegou a 445 milhões de quilowatts em dezembro do ano passado. São ao todo 2.000 indústrias, das quais 79 de extração, 203 de alimentos, 62 de química farmacêutica e mais de 2.120 de outras atividades, sem computar as mais de 600 da construção civil. Nós queremos salientar também que uma indústria, às vezes, que vai gerar muito emprego, é muito mais vantagem ela se instalar nas cidades da região. É muito mais vantagem ela se instalar em Tutá, em Araguari, ou mesmo no Prata, porque chegando lá, ela vai absorver a mão de obra do local. E se vier para Uberlândia, a população dessas cidades virão para cá. Isso não é interessante para nós. A prefeitura e os organismos públicos terão que construir escolas, creches, infraestrutura viária, casa popular. E, quer dizer, isso aí vai causando um ônus para a cidade muito difícil de ser administrada. Esse ano todo nós estamos atravessando no país uma crise no mercado imobiliário. E em Uberlândia, particularmente, medindo os níveis de emprego, nós vemos que não temos verificado desemprego ainda. Apesar da crise nacional, Uberlândia tem, e a região, não só Uberlândia, como a região toda, tem convivido com isso e tem conseguido suportar essa crise nacional.